Sabe aquelas leis antigas que a gente costuma ver como a base da justiça, como algo fundamental? Pois é, às vezes, se a gente olha bem de perto, elas podem revelar umas coisas bem inesperadas. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora: mergulhar em uma dessas leis para entender o que realmente se esconde por trás de um texto sagrado. E para começar, já vamos direto ao ponto com esse trecho do livro do Êxodo. É chocante, né? Ele define uma condição que faz a gente parar e pensar na hora. Que tipo de lei é essa? É uma frase que parece ir contra qualquer ideia de liberdade que a gente possa ter. E aqui que está a questão central de toda essa análise. Vamos investigar juntos se esse código legal era de fato um caminho para a liberdade, ou se, na verdade, era uma estrutura muito bem pensada, uma armadilha para manter as pessoas presas na servidão. Bom, olhando por cima, muita gente interpreta essa lei como um grande avanço para a época. A ideia de limitar a escravidão a um certo período de tempo, puxa, isso soava bem progressista. Mas será que era mesmo? Vamos ver. A base da lei era chamada escravidão por dívida, mas entre os próprios hebreus. Ou seja, se alguém passasse por uma dificuldade financeira, podia se tornar servo de um compatriota. Só que, em tese, só por 6 anos. No 7º, a pessoa estaria livre. O ponto-chave aqui é que estamos falando de uma regra para a escravidão dentro da própria comunidade, entre iguais. E para dar um peso, uma legitimidade a essa prática, a lei foi conectada a um dos mitos mais sagrados de todos, a criação do mundo em 6 dias. E isso, olha, não era um detalhe qualquer. Ligava uma regra puramente econômica a uma ordem divina, fazendo tudo parecer parte de um plano maior, natural, sagrado. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. A gente começa a questionar se essa regra era universal. Essa liberdade prometida depois de 6 anos valia para todo mundo, em qualquer situação? A resposta para essa pergunta começa a revelar a armadilha. E aqui a gente encontra a primeira grande pegadinha, um detalhe que muda completamente o jogo. Essa promessa de liberdade não era de fato um direito universal. Ela era reservada exclusivamente para os homens. Olha só essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. Enquanto o homem hebreu tinha chance de sair livre, a mulher era tratada de um jeito completamente diferente. Ela não era vista como uma serva temporária. Não. Ela era, legalmente falando, um ativo, uma propriedade permanente do seu senhor. Ou seja, o caminho para a liberdade era um privilégio masculino. Então, o ponto crucial é este: a mulher não tinha direito a ser libertada no 7º ano. O status legal dela era o de um bem, e o pior, essa condição era hereditária. Os filhos dela não herdavam a chance de liberdade do pai, mas sim a condição de servo da mãe. Isso criava um ciclo de escravidão que passava de geração em geração. Agora a gente chega no mecanismo central da lei, a parte mais engenhosa e, convenhamos, a mais cruel. É aqui que a gente vê como algo tão básico como a família foi usado não como apoio, mas como uma verdadeira ferramenta de coação. A estratégia era muito bem calculada. O senhor podia presentear o escravo com uma esposa que, na verdade, era só outra de suas escravas. Ao fazer isso, ele criava uma família que, por lei, pertencia inteiramente a ele. A família não era do escravo, era mais um bem do seu dono. Isso levava o homem a um dilema terrível no final dos 6 anos de serviço. Ele podia escolher a liberdade, mas isso significava abandonar a esposa e os filhos para sempre. A outra opção? Ficar com a família, mas para isso teria que abrir mão da liberdade e virar propriedade do senhor para o resto da vida. A liberdade virava uma perda imensa, quase insuportável. A análise dessa lei define esse mecanismo de uma forma perfeita: chantagem emocional institucionalizada. A lei não oferecia uma escolha de verdade. Ela criava um cenário onde a decisão mais provável, a mais humana, beneficiava sempre o proprietário. E essa escolha pela família era selada com um ritual público, físico. O senhor levava o escravo até a porta de casa e perfurava a orelha dele. Essa marca era para sempre. Simbolizava que ele agora era oficialmente propriedade daquela casa, preso legal e simbolicamente ao seu mestre para toda a vida. Tá, agora vamos mudar um pouco o foco para entender o porquê de tudo isso. Por que essa lei foi feita desse jeito? Por trás da aparência religiosa e das escolhas morais, tinha uma motivação econômica muito clara. A esposa e os filhos não eram só uma família, eles eram capital, eram um investimento do Senhor.
Toda a estrutura da lei, com essa escolha impossível, não foi projetada para ser justa, mas sim para proteger esse investimento. A lei garantia que o senhor não perdesse seus ativos, que nesse caso eram pessoas. Então, o verdadeiro propósito dessa lei toda complexa era, na verdade, bem simples: proteger a riqueza e o poder do senhor. Era basicamente uma gestão de risco, onde seres humanos eram os ativos que precisavam ser gerenciados para não dar prejuízo. E o que torna isso ainda mais revelador é quando a gente olha o contexto da época. A lei hebraica não era única, não era uma exceção. Se a gente comparar com outros códigos legais famosos, como o de Hammurabi na Babilônia, a gente vê exatamente a mesma lógica. A família do escravo pertence ao senhor. Era o padrão da região. Isso meio que desmonta qualquer argumento de que a lei do Êxodo era uma revelação divina especial mais humana. Na prática, ela só pegou a mesma lógica de mercado de gente que já existia em todas as culturas vizinhas e colocou um selo sagrado nela. Então, juntando todas as peças, o que essa lei realmente representa? Longe de ser um código de justiça, ela se revela como um sistema de opressão muito bem construído, muito bem amarrado. Essa lei não era só uma regra, era um sistema com várias camadas. Ela reforçava o controle patriarcal, permitia a exploração econômica ao manipular laços de família, criava uma escravidão que passava de pai para filho e, para garantir tudo isso, usava uma coerção psicológica brutal. Cada peça dessa engrenagem trabalhava para servir aos interesses do proprietário. No fim das contas, a conclusão é direta e muito forte. A religião foi usada para dar um carimbo de aprovado por Deus a um sistema social que era, na sua essência, opressor. A lei transformou a injustiça em algo sagrado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além desse texto antigo. Uma pergunta que, na verdade, continua super relevante hoje. Quando a gente olha para qualquer sistema de regras, como é que a gente consegue saber se ele foi feito para promover justiça ou se ele está ali só para proteger e fortalecer quem já tem o poder? Fica aí a reflexão.